Do ódio pela disputa de terra entre irmãos, até o que aconteceu depois vai te surpreender. O rio que serpenteava pela pequena aldeia, onde Felipe e Rafael cresceram juntos, há muito tempo era símbolo de um laço fraterno inquebrável entre eles. Durante toda a infância, a velha ponte de madeira sobre o rio foi o local onde os dois irmãos viveram os momentos mais bonitos de suas vidas. A ponte simples de madeira, com tábuas marrons que, em alguns pontos, já estavam desgastadas pelo tempo, rangia a cada passo que alguém dava sobre ela. Naqueles dias, para Felipe e Rafael, a ponte não era apenas uma passagem sobre o rio, mas um símbolo de conexão de uma época despreocupada. Mas o tempo e os eventos imprevistos mudaram tudo. Após a morte dos pais, as divergências sobre a divisão dos bens gradualmente fizeram com que a relação entre os irmãos se deteriorasse. Das pequenas discussões, as brigas acirradas emergiram e a proximidade entre os irmãos foi se desintegrando. A ponte que outrora simbolizava a união, agora se tornou uma fronteira que os separava. Felipe, com o coração pesado, não queria mais atravessar a ponte, assim como Rafael não queria revisitar as memórias antigas. A ponte foi sendo abandonada, entregue ao desgaste do tempo e da natureza, assim como a relação entre eles. Os anos passaram, o rio continuou a fluir, mas a ponte de madeira ficou cada vez mais deteriorada e apodrecida. A madeira estava infestada de cupins, as velhas cordas estavam rompidas, e a ponte já não era segura para ser atravessada. Os moradores da aldeia, todos, evitavam passar por lá, temendo que a ponte pudesse desabar a qualquer momento. Felipe e Rafael estavam cientes disso, mas o orgulho e a teimosia os impediram de sugerir a reconstrução da ponte. Para eles, fazer isso seria como enfrentar feridas antigas ainda não cicatrizadas, coisas que eles deliberadamente enterraram. Então um dia uma grande chuva caiu, o rio transbordou e levou consigo o que restava da ponte. Felipe ficou em silêncio à beira do rio, olhando os pedaços de madeira que flutuavam rio abaixo, sentindo um vazio profundo no coração. A ponte, que havia testemunhado tantos momentos felizes, agora era apenas uma lembrança distante. Ao ver os últimos destroços sendo levados pela correnteza, Felipe sentiu como se uma parte de seu coração estivesse se despedaçando. Ele percebeu que a destruição da ponte era um reflexo da relação quebrada entre os dois irmãos. Mas o orgulho o impediu de admitir isso, e em vez disso, ele escolheu evitar a situação. Naquela noite, ao voltar para casa, Felipe se sentiu sobrecarregado. A casa de madeira, onde antes ecoavam as risadas da família, agora estava mergulhada em um silêncio frio. Ele entrou em casa, seus passos ecoando pesadamente, como se tudo ao seu redor estivesse trazendo de volta memórias do passado. Sentando-se à mesa de jantar de madeira simples, onde a família costumava se reunir, ele notou uma carta cuidadosamente colocada sobre a mesa. A caligrafia inclinada, já não tão suave como antes, mas Felipe reconheceu imediatamente que era uma carta de Rafael. Ele abriu a carta, e cada palavra parecia um sussurro do passado. Felipe, escrevo estas palavras com o coração pesado e com profundo arrependimento. Faz muito tempo que nós não nos falamos como antes. Eu me lembro dos nossos dias de infância, quando passávamos juntos os momentos mais felizes sobre a velha ponte. Aquela ponte, para mim, não era apenas uma passagem sobre o rio, mas um símbolo do laço fraterno que tínhamos. Mas o tempo e as divergências mudaram tudo. As brigas pela divisão das terras e dos bens nos afastaram. Sei que também sou responsável por isso, e deixei meu orgulho me impedir de me reconciliar com você antes. Muitas vezes pensei sobre isso, mas não tive coragem de enfrentá-lo, de admitir que estava errado. Hoje, ao ver a ponte ser levada pela correnteza, percebi que ela também simbolizava nossa relação, corroída pelo tempo e pelas brigas. Mas eu não quero perder o irmão que sempre respeitei e amei. Não quero olhar para trás e ver que perdemos tudo por causa de coisas que não valem a pena. Por isso, espero que você concorde em reconstruir a ponte comigo, não apenas a ponte física que conecta as margens do rio, mas também a ponte que reconecta o nosso laço fraterno. Sei que isso não será fácil, mas acredito que podemos fazer isso, se ambos estivermos dispostos a restaurar o que foi perdido. Amanhã de manhã estarei à beira do rio, onde a ponte costumava estar. Espero que você venha me encontrar e que possamos recomeçar juntos. Rafael. Felipe leu e releu a carta, cada palavra despertando memórias que ele havia enterrado. Ele se lembrou das tardes em que o sol brilhava sobre o rio,
quando os dois irmãos sentavam na ponte, balançando os pés e contando histórias infantis um para o outro. Ele também se lembrou das vezes em que eles pulavam juntos da ponte para o rio, a água espirrando por todos os lados e o som de suas risadas ecoando por toda parte. Mas, junto com isso, veio a dor de perceber que tudo isso agora era apenas passado, afastado pelo tempo e pelas divergências. No coração de Felipe, sentimentos conflitantes surgiram. Ele sentiu a sinceridade nas palavras de Rafael e sabia que essa era a chance de restaurar o que foi perdido. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentia apreensivo, temendo que tudo não fosse tão fácil como parecia. Finalmente, Felipe decidiu responder à carta, concordando com a proposta de Rafael. Ele combinou de encontrar o irmão na manhã seguinte, no local onde a ponte de madeira havia estado. Naquela noite, ele não conseguiu dormir, revivendo em sua mente as memórias antigas, cada detalhe pequeno, mas repleto de emoção. Quando o amanhecer começou a surgir, Felipe já estava à beira do rio. A luz do sol nascente brilhava sobre a água, criando reflexos cintilantes como faíscas de esperança. Uma brisa suave soprou, trazendo consigo o aroma da terra úmida e da água fresca. Ele ficou ali cheio de ansiedade, mas também de esperança. Então, à distância, ele avistou Rafael, com uma caixa de ferramentas na mão, caminhando lentamente em sua direção. Os sentimentos de Felipe transbordaram. Isso não era apenas sobre reconstruir uma ponte, mas sobre iniciar uma jornada para restaurar o laço fraterno que havia sido esquecido por tanto tempo. Na manhã seguinte, quando o amanhecer apenas começava a despontar, o rio ainda corria com força, mas agora não havia mais destroços da ponte à deriva. O ar fresco da manhã e o aroma da terra úmida após a chuva da noite anterior traziam uma sensação de renovação, como se a natureza também estivesse esperando por um novo começo. Felipe estava à beira do rio desde muito cedo, o coração cheio de expectativa e ansiedade. Em suas mãos, ele segurava algumas ferramentas antigas que havia tirado do depósito. Essas ferramentas foram usadas por seu pai para manter a ponte em bom estado, enquanto ele ainda estava vivo. Para Felipe, essas ferramentas não eram apenas instrumentos físicos, mas também um símbolo de conexão com o passado, com a família. Os primeiros raios de sol iluminaram o rio, criando reflexos cintilantes na superfície da água. Felipe olhou para o rio cheio de pensamentos. Ele se perguntava se Rafael realmente viria, e se quando viesse eles conseguiriam recomeçar. Ele havia passado a noite anterior pensando nas memórias de infância, nas falhas e nos arrependimentos que os afastaram. A carta de Rafael ainda estava em seu bolso, como um lembrete da última chance de reconciliação. De repente, à distância, Felipe viu a silhueta de Rafael se aproximando. Seu coração começou a bater mais rápido, misturando esperança e nervosismo. Rafael, com a caixa de ferramentas na mão, caminhava lentamente, mas com determinação. Quando os dois irmãos se olharam nos olhos, nenhum dos dois disse uma palavra. Mas nos olhos de Rafael, Felipe viu claramente a sinceridade e a determinação. As palavras da carta pareciam ainda ressoar em sua mente. Eu não quero perder o irmão que sempre respeitei e amei. Rafael colocou a caixa de ferramentas no chão e os dois irmãos ficaram em silêncio por um momento, ambos sentindo a timidez e a tensão causadas pela distância que o tempo havia criado. Finalmente, foi Rafael quem falou primeiro. Me desculpe, Felipe, disse ele com uma voz baixa, mas cheia de sinceridade. Eu deixei meu orgulho destruir nossa relação, mas eu não quero que continuemos vivendo na distância e no arrependimento. Felipe olhou para o irmão, sentindo a sinceridade em cada palavra. Seu coração começou a aquecer, como se as muralhas que ele havia construído ao redor de si começassem a derreter. Eu também errei, Rafael, respondeu Felipe, com a voz rouca pela emoção. Eu deixei as brigas e a teimosia nos afastarem. Com essas palavras, um grande peso pareceu ser retirado dos corações dos dois irmãos. Sem necessidade de mais palavras, eles começaram a trabalhar juntos. As ferramentas foram tiradas, novas tábuas de madeira foram colocadas e as cordas foram firmemente amarradas. Cada ação, cada prego batido, era como um ato de reparação, não apenas da ponte, mas também do relacionamento entre eles. O tempo passou e, sob o sol, a ponte foi gradualmente renascendo. O suor escorria em suas testas, mas os dois irmãos não pararam, como se estivessem correndo contra o tempo para terminar o trabalho antes do pôr do sol. Os moradores da aldeia, ao longe, observavam os dois irmãos consertando a ponte juntos e não podiam deixar de se emocionar.
A cena era como um símbolo de perdão e de um laço fraterno eterno. Quando o sol começou a se pôr, a nova ponte estava quase concluída. Sob o brilho do pôr do sol, a ponte emergia, não apenas como uma estrutura física, mas como um símbolo de um relacionamento restaurado. Felipe e Rafael, de pé sobre a nova ponte, olharam para o rio que corria abaixo, seus corações cheios de emoções. Eles não apenas reconstruíram uma ponte, mas também restauraram o laço fraterno que havia sido rompido. Felipe se virou para Rafael, um leve sorriso surgindo em seu rosto. "Nós conseguimos, irmão", disse ele, com uma voz suave e cheia de emoção. Rafael também sorriu, um sorriso que continha tudo o que as palavras não podiam expressar. Quando a escuridão começou a envolver a aldeia, a nova ponte foi concluída sob o brilho da lua que cintilava sobre o rio. A luz da lua iluminava a superfície da água, criando reflexos cintilantes como diamantes. A nova ponte de madeira, com tábuas firmes e cordas resistentes, era um símbolo de renascimento, não apenas de algo físico, mas também do relacionamento entre os dois irmãos. Felipe e Rafael estavam de pé sobre a nova ponte, olhando para o rio que corria abaixo, seus corações cheios de sentimentos difíceis de descrever. O cansaço de um longo dia de trabalho parecia ter desaparecido, substituído por uma sensação de alívio e felicidade por finalmente terem superado as divergências do passado. Esta ponte não era apenas uma estrutura física, mas também a ponte que reconectava seus corações. "Eu me lembro dos dias em que éramos crianças", Felipe disse com uma voz suave e reflexiva. "Toda vez que brigávamos, nosso pai sempre dizia que tínhamos que fazer as pazes imediatamente, sem deixar que o ressentimento durasse." Rafael assentiu, lembrando-se dos ensinamentos de seus pais. "É verdade, mas desta vez eu deixei meu orgulho me impedir de pedir desculpas. Deixei nosso relacionamento se deteriorar por muito tempo. Me desculpe, Felipe." Felipe colocou a mão no ombro de Rafael, sentindo a sinceridade de seu irmão. "Está tudo bem, Rafael. Eu também fui culpado. Deixei minha teimosia e orgulho nos afastarem, mas agora temos a chance de recomeçar." Os dois ficaram lá na nova ponte sob a luz brilhante da lua sem dizer mais nada. Mas em seus corações, todas as mágoas haviam sido resolvidas. Eles haviam redescoberto o laço fraterno que o tempo e as divergências haviam rompido. Essa reconciliação não foi apenas o resultado de um dia de trabalho árduo, mas também de perdão, compaixão e amor familiar. Quando olharam para a aldeia, a luz das casas brilhava na escuridão, e Felipe e Rafael sabiam que essa jornada não era apenas deles, mas também uma mensagem para toda a aldeia. A nova ponte seria um símbolo da força da união, da reconciliação e do amor. Antes de partir, Rafael olhou para a ponte uma última vez. "Você sabe, Felipe, esta ponte não só ficará firme sobre o rio, mas também permanecerá em nossos corações para sempre." Felipe sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. "É verdade, irmão. Esta ponte será um símbolo de tudo o que superamos. Perdemos muito tempo, mas no final encontramos a nós mesmos e um ao outro." Os dois irmãos cruzaram a ponte juntos, andando devagar, mas com determinação. Quando chegaram à outra margem, uma sensação de alívio e satisfação os envolveu. A partir daquele dia, o relacionamento entre Felipe e Rafael foi totalmente restaurado, e essa nova ponte sempre os lembraria da força do perdão e do amor. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!